Esse é mais um corte da minha live ERC ao vivo, que acontece toda quarta-feira às 20 horas. E para assistir a live completa e ter acesso a mais conteúdo original, assine ERC+. Não tenho dúvida de que ele tinha que ser preso na segunda-feira por ter descumprido, desrespeitado medidas impostas pelo Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, uma pessoa não pode desacatar ou desobedecer um Supremo Tribunal Federal e não ter consequência nenhuma. Então, ele tinha que ser preso segunda-feira. A questão é, as tais medidas cautelares que ele desrespeitou, e se ele diz, olha, eu desrespeitei, mas não eram justas, eu estou sendo perseguido, estão colocando uma mordaça, cerceando minha opinião, meu direito de opinião, então eu desobedeci mesmo. Não estou discutindo a prisão domiciliar, mas estou discutindo a legitimidade das medidas cautelares que levaram à prisão domiciliar. O que você me diz disso? Olha, eu diria que o que me estranha é que, tendo recebido medidas, por exemplo, eu como advogado recebo um cliente que recebe medidas cautelares que parecem a ele e a mim, ao meu sentir, injustas, há remédios constitucionais a serem tomados para a preservação da liberdade de ir e vir do cidadão. Então, a grande pergunta é, por que Bolsonaro, tendo recebido a imposição das medidas cautelares e restritivas, não impetrou um habeas corpus para o pleno do Supremo Tribunal Federal, dizendo, olha, eu estou sendo, está sendo imposto sobre mim uma série de medidas cautelares que eu não tenho que ainda responder nesse tempo, porque é um momento ainda da investigação. E tomar esse remédio constitucional. E a Corte decidiria se sim ou se não, se suspenderia os atos praticados pelo ministro Alexandre de Moraes ou se manteria. Né? Mas ele não fez isso. Então, assim, pensando um pouco, vamos dizer, estrategicamente, isso pode ter sido escalado justamente para um processo de eventual vitimização da figura dele, e isso tudo orquestrado pelas forças políticas que ele comanda ou que ele representa, e que, de certa forma, defluem nos movimentos de ontem e de hoje que a gente viu tanto no Senado quanto na Câmara Federal. Então, parece uma coisa mais pensada na vitimização do que propriamente na busca de soluções constitucionais para eventuais ferimentos ou ameaças a ferimentos de liberdade de ir e vir. É interessante, porque quando você diz isso, que pode ser um caso pensado, pode ser uma estratégia, eu acho que para um determinado segmento da sociedade isso funciona muito bem, porque de um réu, de uma tentativa, de um atentado de derrubada violenta, como foi que é a figura jurídica que você usou, um atentado violento. Tentativa de abolição violenta ao Estado Democrático de Direito. Isso. Então, de réu, de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, ele agora paga de vítima de uma perseguição porque ele não pode dar opinião e participar de live. Quer dizer, é uma confusão aí, né, que está sendo construída de maneira muito inteligente para jogar uma cortina de fumaça no grande processo, que é o processo do golpe. Exatamente. Né? Agora, por exemplo, você disse assim, olha, tem medidas legais. Ele poderia impetrar um habeas corpus ou fazer uma defesa jurídica da perseguição que ele está sofrendo, o que, inclusive, na ditadura não era possível, né? Porque o pessoal diz assim, estamos vivendo uma ditadura, Alexandre de Moraes é um novo ditador, é um ditador do Brasil. Quer dizer, é um exagero, né? Essa afirmação de que nós estamos numa ditadura. É mais do que um exagero, é ridículo. Ridículo. Quando você vê a bancada da Câmara lá dos oposicionistas, mas que estavam lá ontem e hoje representados, colocando atadura na boca, interrompendo as sessões normais da Casa Legislativa, fazendo o que fazem, gritando que eles estão vivendo numa ditadura, é porque eles não estão vivendo numa ditadura. Porque ditadura era aquilo que nós íamos dormir à noite e de manhã cedo
ao passar pelo muro da escola, estava escrito ditadura e ninguém sabia quem tinha escrito, porque senão seria preso e Uhum, torturado, provavelmente morto ou uhum, desaparecido, né? uhum, Então, são momentos completamente diferentes, né? uhum, Não há ditadura num processo regular, onde todos os prazos estão sendo obedecidos. uhum, Isso não é um tribunal de exceção. Os prazos estão sendo dados, as provas estão sendo produzidas, quer dizer, uhum, tudo está sendo respeitado dentro do devido processo legal. uhum, Então, nós não podemos falar que estamos vivendo numa ditadura. Nós estamos vivendo numa ditadura criada e orquestrada artificialmente por esse grupo que é perdedor das últimas eleições e está tentando fazer com que um movimento para que o responsável maior, o que está indicado não por mim, mas pela Procuradoria-Geral do Estado, e por uhum, todos esses crimes que estão elencados, esses 5 crimes, uhum, responda adequadamente por eles. uhum. Essa questão é interessante do atentado por abolição violenta do Estado Democrático de Direito. É isso que está em discussão. Eu passei os olhos aqui agora no chat, que eu não consigo acompanhar o chat e você ao mesmo tempo, mas eu passei os olhos e teve um irmão que colocou em letras grandes, Ed esquerdista. Não é uma questão de ser direita e esquerda, é uma questão de falar sobre democracia, sobre Estado democrático de direito. O que nós estamos discutindo no Brasil foi uma orquestração para um golpe, né? E com todas as evidências jurídicas coligidas, as provas, etc., e tudo mais, e a sentença vem aí daqui para frente, a questão de dias, né? Um mês, um pouco mais, talvez. Nós estamos discutindo democracia, e eu acho muito interessante que os que falam que nós estamos vivendo numa ditadura foram para as portas dos quartéis pedindo ditadura, intervenção militar, pedindo cancelamento de eleição. O próprio ex-presidente Jair Bolsonaro disse que ele fez todas as consultas a respeito do que ele poderia encontrar para dar o golpe e não conseguiu apoio e não conseguiu o apoio dos generais militares, né? E foi frustrado o golpe. Mas a Eu, grande pergunta é o que teria acontecido no Brasil se tivesse acontecido um golpe. Por exemplo, a gente não estaria fazendo essa live. exatamente, A gente não estaria exatamente. aqui conversando isso. E é interessante que há uma fala no interrogatório do ex-presidente Bolsonaro e do general Heleno, que é intrigante, porque eles disseram assim: bom, por que não se consumou? E os dois disseram assim: é porque não houve oportunidade. Né? Se Então, tivesse, né, oportunidade, teria acontecido. se tivesse oportunidade, teria acontecido e nós não estaríamos aqui. Especialmente você, que do púlpito de uma É, igreja sempre bradou por justiça. E eu acho que essa fala do irmão, ela, ela revela um pouco a questão de direito e justiça, e de direita e de esquerda. Né? sim. Nós não estamos falando sobre direita ou esquerda, nós estamos falando de Estado democrático de direito e de um Estado laico. Não é? Sim. Uhum. Então, a nossa preocupação como cidadãos é de que realmente a Constituição e o Estado Democrático de Direito e as instituições do Estado, os poderes, trabalhem de maneira livre, autônoma e independente. Não é? Uhum. E, um dos, Exato. e um dos poderes que está hoje no encargo constitucional de julgar estes crimes em tese praticados, a gente não pode dizer que eles foram praticados até que haja uma sentença definitiva, em Uhum. tese praticados, eles estão sob júdice, eles estão exatamente onde devem estar, no judiciário, não é? Sim, E, exatamente. então, não é uma junta militar que está julgando, não é a Câmara, nem o Senado ou o Congresso Nacional que está julgando. Quem está julgando é o Poder Judiciário incumbente mesmo,
Uhum. dessa responsabilidade de coligir as provas, as defesas, dar por todas as oportunidades que o processo permite e emitir o seu parecer, que é, afinal, que vai produzir o que a gente chama em direito de coisa julgada. Ou seja, Uhum. a coisa julgada, ela modifica definitivamente a vontade das partes. Ou seja, Uhum. já não há mais a vontade de A, de B, do Jair, da Procuradoria-Geral. Há a coisa julgada, alguma coisa que não se modifica mais, né? Uhum. Aquela é a sentença final.